Olá, irmãos. Eu estou com muita vontade de me comunicar, falar sobre Jesus nessa data que lembramos da sua vinda à Terra, da sua presença física na Terra. E estou aqui para dizer a vocês, primeiramente, agradecer a esse mestre, agradecer a Deus que ele nos ensinou, que é o nosso Pai, que é o Pai que nos trouxe, nos deu a oportunidade de, através dele, Jesus, conhecer exatamente a sua bondade, conhecer a sabedoria divina. Através de Jesus, nós conseguimos perceber Deus como o nosso Pai, realmente. Então, eu gostaria de, aproveitando esse momento, falar um pouco sobre ele. Ele me ensinou a humanidade inteira muito, mas e várias pessoas escreveram sobre ele. Tenho ouvido muitas palestras, muitos estudos sobre ele. Mas eu gosto muito de Augusto Cury, que fez 4 livros sobre Jesus, falando do Jesus psicológico, do Jesus que não é o ser histórico, mas é o ser, como ele coloca, né, mais inteligente que já passou aqui na Terra, né? Ele fala análise da inteligência do Cristo. Eu voltei a ler, estou lendo de novo, são 4 livros, e eu estou ainda no primeiro, mas eu gostaria de falar alguma coisinha que Augusto Cury nos fala sobre ele. E convido a todos, se quiserem, se puderem, esse número 1 é o Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história. Então ele diz que Cristo nasceu num país cuja identidade e sobrevivência estavam profundamente ameaçadas pelo autoritarismo e pela vaidade do Império Romano. Então Jesus nasceu numa época politicamente muito difícil, num lugar que estava sob o domínio do Império Romano. Então, mas Jesus nasceu ali e tudo era muito limitado, né? Tudo era muito feito para agradar ou para tentar não ser morto por conta dos dominadores. Mas os judeus, que Jesus, né, nasceu numa família judaica, os judeus esperavam um grande líder, o Cristo, que quer dizer ungido, alguém capaz de reinar sobre eles, de resgatar-lhes a identidade e de libertá-los do jugo do Império Romano. Então, os judeus, o povo onde Jesus nasceu, estava esperando um libertador, alguém que viesse, né, mostrar o valor daquele povo. E os membros da cúpula judaica, segundo Augusto Cury, diz isso, né? Viviam sob tensão política, com sua sobrevivência sob ameaça e seus direitos aviltados. Porém, por causa da sua rigidez intelectual, não investigaram e, portanto, não reconheceram o Cristo humilde, tolerante, dócil, inteligente, que não desejava status social nem poder político. Eles esperavam alguém diferente. E quando Jesus nasceu, mesmo com todos os sinais, mesmo com todas as formas de verem que aquele homem, aquele ser era alguém especial, muitos, não vou dizer a maioria, mas muitos não confiaram, porque eles queriam uma revolução exterior, como Augusto Cury fala. Eles esperavam alguém que fizesse uma revolução exterior, mas veio alguém que propôs
uma revolução interior. Cristo não frequentou os bancos escolares, nem se formou aos pés dos intelectuais da época, mas frequentou a escola da existência, a escola da vida. Nessa escola, conheceu profundamente o pensamento, as limitações e as crises da existência humana. No anonimato, padeceu de angústias, dores físicas, opressões sociais, dificuldades de sobrevivência, frio, fome, rejeição social. Então, o nosso amado Mestre, que veio para nos trazer a boa nova, ou seja, a notícia de que nós poderíamos alcançar o reino dos céus se agíssemos de acordo com as leis de Deus, sofreu muito. E ele sabia disso, ele estava preparado para isso, né? Mas hoje, muitas vezes, nós que achamos que estamos sofrendo muito e que também viemos, segundo aquilo que eu acredito, viemos preparados para isso, mas muitas vezes nós nos desesperamos e Jesus não. Então, continuando aqui, Augusto Cury diz: o carpinteiro de Nazaré viveu no anonimato a maior parte de sua existência. Porém, quando se manifestou, revolucionou o pensamento e o viver humanos. Jesus ficou 30 anos só restrito, né, a um pequeno número de pessoas. Só que quando ele começou a trazer a sua mensagem, foi uma revolução. E é até hoje, porque muitas mensagens de Jesus ainda não são entendidas. Principalmente quando ele diz que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus acima de tudo. E amar a nós mesmos e amar aquele que está ao nosso lado, seja ele quem for, Então essa que foi a sua principal mensagem, até hoje não é muito compreendida. Ou se é compreendida, é muito difícil, né, de nós a cumprirmos. E continuando, né, o que Augusto Cury fala é no capítulo 1º. Estou lendo assim, uma passagem pequena do 1º capítulo. Ele diz assim: Cristo confundia a mente das pessoas que passavam por ele e, ao mesmo tempo, causava nelas, até nos seus opositores, profunda admiração. Maria, sua mãe, impressionava-se com o comportamento do filho e com seu discurso desde a infância. Tinha apenas 12 anos de idade. Os doutores da lei, admirados, sentavam ao seu redor para ouvir sua sabedoria. Seus discípulos ficavam continuamente apavorados, atônitos com sua inteligência, enquanto seus opositores emudeciam diante de seu conhecimento e faziam plantão para ouvir suas palavras. Segundo Augusto Cury, está em Mateus, capítulo 22, versículo 22. Até Pilatos parecia um menino perturbado diante dele. Com a arrogância e o autoritarismo que lhe eram conferidos pelo poderoso Império Romano, Pilatos não podia suportar o silêncio do Cristo e seu interrogatório. E ele continua aqui colocando, né, falando, e ele conclui esse 1º capítulo dizendo: as pessoas discutiam continuamente a respeito de quem era aquele misterioso homem que parecia ter uma origem tão simples. Graças à sua intrigante e instigante inteligência, Cristo provavelmente foi o maior causador de insônia em sua época. Então, meus irmãos, eu estou aqui nesse dia,
nessa comemoração do aniversário de Jesus, querendo falar sobre ele, querendo passar para todos vocês a sua mensagem de amor, a sua mensagem que veio nos mostrar que é possível sim vencer o mundo, vencer esse mundo de misérias, esse mundo de moléstias, esse mundo de epidemia, se nós tivermos a confiança no Pai, se nós fizermos aquilo que Ele fez, entregar-se a Deus, entregar-se às leis e cumpri-las. Então é que desejo que neste ano, neste fim de ano, onde estamos tão sensíveis por tantas dificuldades que tivemos, que Jesus, que esse Mestre que venceu, que veio nos mostrar que é possível vencer, que esse Mestre esteja nascendo em nossos corações, que esse Mestre venha nos mostrar mais uma vez que o amor que ele ainda e terá sempre até o fim dos tempos por nós, esse sim é o que nós devemos conservar, o que nós devemos cultivar, é o que nós precisamos obter como seus discípulos. Que Ele nos abençoe a toda a humanidade e que neste fim de ano nós tenhamos cada vez mais gratidão. Gratidão porque, apesar das dificuldades, e olha, foram tantas que Ele passou, são tantas que nós estamos passando e que Ele está presente a nos favorecer, mas todas elas são muito importantes para que nós possamos, ao ingressar na verdadeira pátria, nós falarmos como quem dera, eu espero ainda poder fazer isso. Eu venci o mundo, eu venci as minhas dificuldades, eu venci as minhas imperfeições, a maioria delas, e graças ao Evangelho, graças a Jesus que eu conheci desde pequena e que tem feito tudo para que Ele faça parte da minha vida. Muitas bênçãos para todos vocês. Muita paz, muita saúde.